Sobreviva ao Brasil. Por que tem tanta mãe solteira no Brasil? Sou sobrevivente e se tem uma coisa fácil de encontrar no Brasil é mãe solteira. E isso já virou até meme. Ela, me fala uma sacanagem. Eu tomei os Danone do seu filho. Coisas que não dá pra confiar 100%. Promessa de político, que a Babilônia vai cair, amor de mãe solteira e seta de motoqueiro. Deus, Imagina só uma meme. mãe solteira que é motoqueira, mora na Babilônia e se candidatou a um cargo político. Tem esse meme aqui também. Agora vou focar em mim e R$20. Vixe, mano, mas eu não consegui dar o sub de presente pra você, véi. Não devia ter mandado. Foi escamado, mano. Por que você mandou, porra? Obrigada, viu, Mefu? Mas eu vou tentar dar o sub depois, mas tá bugado. Desculpa, alguém do chat vai dar, alcançar meus objetivos, o político. Tem esse meme aqui também. Agora vou focar em mim e alcançar meus objetivos e o jeito que a mãe solteira começa a me olhar. E eu esqueci o nome dessa atriz da Globo aqui. Tem também, como diz o ditado, amor só de mãe, por isso meu foco agora é nas mães solteiras. E por beleza. último, Chaves, você tinha razão. Seta de mãe solteira realmente quebra a cara. E esses foram os memes mais leves, mais idiotinhas. Tem coisas que eu vi que eu gostaria de desver. Tem. E as mães solteiras, pelo menos nessa cultura de meme, tem uma fama bem mais pesada do que eu imaginava. Mas falando sério agora, por que tem tanta mãe solteira no Brasil? Você já se fez essa pergunta antes? Eu tenho a resposta e você não vai concordar com ela. Eu já te adianto isso. Será? Antes, por favor, comenta um oi sobrevivente para me ajudar com o engajamento desse vídeo. E se você comentar um oi sobrevivente, eu vou curtir o seu comentário em até 24 horas. Sobrevivente, mas tem tanta mãe solteira assim, cara, no Brasil? Não é uma espécie de meme isso, né, galera, exagerando? Na verdade, não é um meme, não é um exagero. Na verdade, tem realmente muita mãe solteira no Brasil. E esse número tá aumentando, por incrível que pareça, cada vez mais com o tempo. Segundo o IBGE, de acordo com o Censo Demográfico de 2022, divulgado no ano passado, existem 7,8 milhões de mulheres criando os filhos sozinhas. Isso é algo em torno de 13,5% de todas as famílias. Meu Deus, velho. Filhos sozinhas. E tem 7,8 milhões de homens que não cuidam dos próprios filhos. Que país amaldiçoado. Isso é algo em torno de 13,5% de todas as famílias do país. Para comparar, existem cerca de 1,2 milhão de pais solteiros, o que dá só 2% das famílias. Em outras palavras, mães solteiras são cerca de 13,5% das famílias, pais solteiros são só 2%. Outros estudos usando dados do PNAD do IBGE e analisados pela Fundação Getúlio Vargas e pelo Diese também, mostram números ainda mais assustadores. Eles estimam entre 10,9 e 11,3 milhões de mães solteiras, e isso responsáveis pela casa com filhos. Isso dá cerca de 15% dos lares do Brasil, e a gente está falando de uma população com mais de 200 milhões de pessoas. Esses dados também mostram que houve um aumento de quase 18% entre 2012 e 2022, ou seja, 10 anos depois, indicando que o número de mães solteiras está aumentando cada vez mais. Sobrevivente, mas isso é meio que igual no país inteiro, né, cara? E não é não. Essa situação é muito mais comum no Nordeste. Em alguns dados da própria região, famílias com mãe sem parceiro e com filhos chegam a cerca de 20,9%, lembrando que a média a gente viu aqui que é de 13,5%. Ou seja, está bem acima da média do país. Alguns estados dessa região aparecem no topo. Por exemplo, Sergipe tem cerca de 17,3% das casas chefiadas por mãe solo, com mais de 100 mil lares assim. No norte, isso também é muito alto. Fica acima da média do Brasil também, e o Amazonas se destaca nisso. Como nessa reportagem aqui, mais de 41 mil crianças foram registradas apenas com coitadas das crianças. O nome da mãe no Amazonas em quase 5 anos. No Sudeste tem muita mãe solo em número total. Acredito que o Bolsa Família tem a ver com isso. Porque é a região mais populosa do Brasil, mas proporcionalmente fica abaixo. Eita! Alguém conseguiu dar sub, hein? Fazia tempo que eu não ouvi esse som. Fala do Dev Duro. Duro fez um entrar em órbita. Muito obrigada, viu, Dev Duro, pelo subzinho de presente pro Blue Shansama. Ô, mano, você podia dar um sub de presente pro Mefu também, né? Ele não tá conseguindo dar o sub. Tá bugado, eu também não tô conseguindo dar. É pro usuário dele que tá dando erro? Vixe, mano. O que tu fez nessa conta aí, hein, Mefu?
do Nordeste, também do Norte. O Centro-Oeste fica no meio, nem tão alto, nem Que tão tipo baixo. de lives você anda assistindo? Fica abaixo do Nordeste, também do Norte. O Centro-Oeste fica no meio, nem tão alto, nem tão baixo. E o Sul é onde tem menos mãe solo no Brasil inteiro. Lá é mais comum ter casais, inclusive, sem filhos. Isso acontece, claro, por várias razões, por vários motivos. No Nordeste, por exemplo, isso é mais comum porque lá tem muito mais relações sem casamento formal, muito mais separações onde a mulher continua criando os filhos sozinha, tem muito mais famílias em que parentes também ajudam na criação. Pô, sobrevivente, que visão mais preconceituosa, cara. Você não entende o Nordeste, cara. Pô, velho, que falta de respeito. Você tem que entender que o povo nordestino é... Calma, cara. Eu não tô falando nada disso. Eu não tô nem fazendo juízo de valor. Isso são dados do IBGE. São dados concretos mesmo. Não tem a ver com preconceito. Tá, sobrevivente, tá bom. Desculpa, me empolguei, cara. Mas por que tem tanta mãe solteira assim, então, cara? Qual é a explicação mágica pra esse fenômeno? Bom, como já era de se imaginar, não existe um único motivo pra ter tanta mãe solteira criando filho aqui no Brasil, né? É uma mistura de várias coisas que acontecem ao mesmo tempo, a gente vai conversar sobre elas, mas um dos principais motivos é o fato das mulheres hoje terem mais liberdade, serem mais empoderadas. E eu não tô falando isso como uma crítica, não. Na verdade, mais uma vez, isso é um fato, né? Como mulheres estudam mais, elas trabalham mais, elas conseguem se sustentar melhor. Ou seja, elas não dependem tanto de um parceiro pra viver, e aí quando o relacionamento acaba, muitas seguem sozinhas, só com os filhos mesmo. Isso comparando com antigamente, né? Porque muitas mulheres no passado continuavam num relacionamento terrível porque elas não conseguiam sustentar as crianças sem o homem da casa. É comum ouvir as nossas vós ou tias mais velhas contarem histórias parecidas. Outro ponto é que os relacionamentos estão mais instáveis. Muita gente vive junto, né, na união estável sem casar oficialmente, e esse tipo de relação muitas vezes líquida, como diria o Zygmunt Bauman, normalmente acaba com muito mais facilidade. E aí quando esse tipo de relação termina, na maioria das vezes os filhos ficam com a mãe. Elas têm prioridade na guarda deles, né? Sem falar que ainda é comum o pai não participar tanto da criação dos filhos. Também existe a questão da gravidez cedo. Não necessariamente na adolescência, mas cedo, de acordo com o IBGE aqui, é abaixo dos 26 anos. E o pior é que realmente uma mulher com mais de 26 anos sem filhos é raro de se ver. É relativamente raro, né? E ela é normalmente julgada por outras mulheres também, por outros homens, como se alguma coisa estivesse errada com ela porque ela não tem filho ainda. Em regiões mais pobres, a gravidez na adolescência, agora sim tratando desse tema mais pesado, é bem mais comum. O que atrapalha tanto o estudo da guria que engravidou cedo, né, quanto o trabalho dela. E aí, como é que a mulher vai ter uma vida estável depois disso, se com um filho ela pode ter dificuldades para voltar a estudar e também a trabalhar? Justamente porque a condição financeira, nesse caso, pesa muito. A maior parte do aumento recente de mãe solo aconteceu entre mulheres negras. Cara, não tem pior pesadelo pra mim do que virar mãe solteira. Pesa muito. A maior parte do aumento recente de mãe solo aconteceu entre mulheres negras e pardas. E mais uma vez, eu não tô tratando aqui, eu não tô fazendo juízo de valor em relação a isso. Essas são as informações que o IBGE traz pra gente. Então, se a gente somasse isso com a baixa renda, com pouca escolaridade, com dificuldade de emprego, a situação fica ainda mais complicada. Isso coopera ainda mais para crianças sem a presença do pai, para crianças vivendo apenas em função da mãe, o que também é terrível para elas. Não, sobrevivente, você não entendeu, cara. Ai, cara, o sobrevivente é esse o seu problema. Porque... É foda, né? As pessoas ficam por aí fazendo nheco e não... Cara, filho tem que ser planejado, cara. Elas. Simplesmente filhos planejados. Você não entendeu, cara. Ai, cara, não consigo entender a pessoa que tem filho assim. Ah, eu vou sair com a pessoa aqui uma vez e vou fazendo pelo e vou ficar grávida. E vou destruir minha vida. Não dá pra entender a cabeça de uma pessoa dessa. Esse é o seu problema. Porque tem um problema burra. Que é muito fácil de entender o que é, mas aí você quer trazer dados, você quer trazer... Porque assim, quando a pessoa, ela tá casada com uma pessoa, e daí ela vai lá, fica, sei lá, 5, 10 anos casada, engravida, não dá certo, se divorcia, tudo bem. Mas acontece, né? Mas a pessoa ficar tendo relacionamentos casuais assim, engravidar de namorado. Nossa, credo. Tem um problema que é muito fácil de entender o que é, mas aí você quer trazer dados, você quer trazer o IBGE, você quer parecer fofinho demais, sobrevivente. A culpa é delas, cara. Elas ficam se envolvendo com um bando de babaca aí, e que claramente o cara não vai assumir o filho se engravidar a mulher, e aí elas engravidam disso e depois colocam a culpa na sociedade, na pobreza, na adolescência. Ah, pelo amor de Deus, elas ficam dando sobrevivente pros babaca, cara. Não tem toda aquela história de instinto feminino? Cadê esse instinto feminino agora, sobrevivente? Cara, essa é uma ideia bem comum na internet, tá? A galera usa que muito a culpa isso. É delas, porque elas têm a possibilidade de escolher os pais dos próprios filhos. Então elas vão escolher logo
logo, supostamente, né? Os Zé Droguinhas, os bandidos, os caras que claramente não seriam bons pais de família. Normalmente, nessas situações, a galera sempre comenta um brutal, sobra nada, it's over. A galera Red Pill adota bastante esse discurso. Mas claro que grande parte desse discurso também virou apenas meme. Não necessariamente quem fala isso é Red Pill, né? Só que tem uma galera, inclusive, que usa esses números pra provar, na visão deles, esse ponto. Por exemplo, em 2025, foram 173.166 crianças registradas sem o nome do pai. Lembrando, tem crianças que têm o nome do pai registrado e o pai simplesmente vai comprar cigarro, né? No total, nasceram 2.504.960 bebês. Então, isso representa 6,91% dos nascimentos. Em média, vamos tentar simplificar as coisas aqui, dá algo perto de 475 crianças sem pai nascendo por dia. Sem pai registrado, no caso, né? Somando desde 2016 até abril de 2026, já são 1.699.243 crianças registradas apenas com o nome da mãe, dentro de mais de 27 milhões de nascimentos. Isso ajuda a entender por que existem tantas mães criando filhos sozinhas, porque todo ano centenas de milhares de crianças já começam a vida sem o pai no documento. E se o pai nem mesmo foi registrar a criança, isso supostamente significaria que a mulher nem mesmo sabe quem o pai é, ou se envolveu com um cara muito errado. É essa interpretação que a galera tem. Já tem quem discorde abertamente dessa interpretação. Né? Para muitos, embora a mulher tenha responsabilidade na escolha do parceiro, como todos nós temos, é erro do pai em não assumir a criança. Jogar toda essa responsabilidade para a mãe seria, nessa visão, uma parada meio injusta. É como se a gente inocentasse o homem por fugir ou não cuidar do próprio filho e culpasse a mulher que está cumprindo o papel de mãe todo santo dia. A minha visão pessoal sobre isso é uma só. E aí é nesse momento que nós vamos precisar sentar como adultos e conversar com maturidade. A minha visão é que a pobreza é um dos fatores mais fortes por trás do alto número de mães que criam filhos sozinhas no Brasil. A maioria esmagadora dos problemas sociais do Brasil, não apenas esse, vem da pobreza. E esse é só mais um problema. É claro que a pobreza não é o único fator, mas na minha visão é o principal fator da existência de mães solteiras. É quase como o primeiro dominó derrubado que acaba derrubando todos os outros. Quando a pessoa não tem grana, vamos lá, ela mal tem acesso à educação. Imagina educação de qualidade. E isso piora porque muitas dessas mulheres mais pobres não conseguem nem ao menos terminar os estudos, porque muitas engravidam na adolescência. Normalmente engravidam também de outros adolescentes ou de caras mais velhos que vão simplesmente abandonar o filho. Isso faz com que essas mulheres saibam menos sobre como evitar uma gravidez ou até mesmo outras questões importantes para a vida adulta. Além disso, mesmo existindo métodos contraceptivos pelo SUS, o acesso nem sempre é fácil, principalmente em regiões periféricas, se eu der a minha humilde opinião, o canal cai. Regiões muito mais pobres. Então, na prática, pessoas mais pobres, mulheres mais pobres, acabam usando menos métodos contraceptivos ou usando menos de forma regular. E mais uma vez, cara, é difícil a gente falar de mãe solteira e não falar de gravidez na adolescência. E principalmente gravidez em mulheres mais jovens também. Porque quando isso acontece, isso também é reflexo da pobreza. É comum a pessoa parar de estudar ou atrasar muito. Eu vou ficar quieto também. Melhor, né? Muita vida Eu não tenho advogada, não tenho dinheiro. É isso aí, mano. Profissional por conta de uma gravidez, justamente no período que a pessoa está se formando. E isso, claro, no ensino fundamental e médio. Então fica difícil encontrar um bom emprego, uma boa renda e até mesmo um bom relacionamento nessa situação. Tem também um ciclo maldito que se repete, que é o fato de que mulheres com menos renda têm mais chance de virar mãe solo e essas mães ganham menos em média, mesmo depois do nascimento da criança. Alguns estudos mostram que elas podem ganhar cerca de 39% menos do que pais que vivem com seus parceiros. E com menos dinheiro fica mais difícil sair dessa situação e os filhos crescem com mais risco de repetir o mesmo padrão. Então a pobreza acaba gerando mais pobreza, acaba passando de geração em geração e isso é bem problemático. Os dados analisados por instituições que foi as que serviram de base para esse vídeo aqui, como a Fundação Getúlio Vargas e também o levantamento do IBGE, mostram alguns pontos bem claros em relação a isso. Mais da metade das mães solo tem baixa escolaridade. Uma parte grande dessas mulheres vive com uma renda baixa por pessoa, no caso per capita, né? E a gravidez na adolescência é muito mais comum nas camadas mais pobres. Quando a renda da mulher é maior, a renda da família de forma geral, o cenário é outro. Pessoas com mais dinheiro têm mais acesso a boas escolas, a médicos, a métodos contraceptivos mais eficazes, e eu não queria falar sobre isso, mas também tem acesso mais fácil a de qualidade, se bem que nem dá pra dizer isso
Mas enfim, sem tanto risco para a vida da mãe. Então elas conseguem planejar melhor quando ter filhos, ou consegue... Bom, é pesado falar isso, mas se livrar de um possível filho. Sem falar que elas conseguem também adiar a maternidade e têm mais estabilidade para se manter num relacionamento. Ah não, sobrevivente, lá vem você com esse papo de querer ser isentão, cara. Então você tá falando que a culpa nem é da mulher e nem é do homem. A culpa é do fantasma da pobreza. Isso é culpa de uma parada subjetiva. Ah, cara, eu sou pobre e nem por isso eu sou mãe solteira, sobrevivente. O problema... Vamos lá, lembra que eu falei que a gente vai ter que conversar de forma madura nesse vídeo, né? O problema é que a palavra culpa carrega uma série de ressentimento. Quando você diz que a mulher é culpada por ser mãe solteira, isso gera uma série de ressentimento, nem mesmo se aproxima de ser um fato. E quando você culpa totalmente o homem, você também elimina uma certa responsabilidade que a mulher teria. Então o que eu posso dizer é que o homem e a mulher são ainda responsáveis em diferentes maneiras e momentos, em diferentes níveis. Eu nem tô dizendo que eles têm uma mesma responsabilidade, mas eles têm pela quantidade crescente de mães solteiras no Brasil. Mas indo além dessa interpretação de quem é culpado, de quem é responsável ou não, a gente vê que no final das contas isso é fruto da pobreza no país. Países mais desenvolvidos têm menos mães solteiras. Países menos desenvolvidos têm mais mães solteiras. É um padrão que não dá pra ignorar. Ou seja, mãe solteira é pobre e burra. É uma correlação que não dá pra ignorar. É algo que a gente consegue ver e entender que faz sentido quanto a pobreza... Dizendo assim de um jeito mais bruto? Afeta tudo isso. Só que a gente tá tão abaixo nessa discussão que fica um jogando a culpa pro outro. Os caras querem se livrar da culpa de simplesmente não assumir o próprio filho. E a mulher quer jogar a culpa também por não avaliar a qualidade do parceiro que se relaciona. A gente fica discutindo o sintoma e não a doença. E isso, ao meu ver, é pouco inteligente. E pouco inteligente é fofinho, na verdade. São fáceis porque são pobres. É burrice ficar discutindo de quem é a culpa. Porque além de não resolver nada, isso só aumenta a treta entre homens e mulheres que tá insuportável na internet. Aí fica red pill pra um lado, feminista pra outra. Sinceramente, isso é uma merda, né? Tudo isso sendo que quase ninguém foca no que realmente importa, que são as crianças. Elas são as que mais sofrem em lares disfuncionais. E isso é bem sério. Alguns estudos mostram que crianças criadas em lares com apenas a mãe tendem a ter mais dificuldades. Uma pesquisa da Revista Econômica do Nordeste, ligada ao Banco do Nordeste, encontrou que alunos assim, filhos de mães solteiras, têm desempenho pior em português e matemática quando comparados a crianças que vivem com pai e mãe, mesmo considerando outros fatores. E como eu já falei, dinheiro faz toda a diferença nesse ponto. Mães solo ganham cerca de 39% menos do que casais com filhos. E como é que a criança vai ter uma vida de qualidade assim? Na parte emocional, a situação também é uma merda. A mãe fica sobrecarregada, a criança cresce em um ambiente com mais pressão financeira, a criança cresce inclusive sem um referencial masculino, que é algo que afeta a vida adulta e também os relacionamentos que essa criança vai ter no futuro, independente do sexo da criança. Isso aumenta o risco de estresse, dificuldades de comportamento, dificuldades de relacionamento e problemas emocionais também. No final das contas, as crianças estão sofrendo, os adultos estão sofrendo e um tenta jogar o ressentimento em cima do outro. Problema de país de terceiro mundo, papo reto. Outro. Um fica tentando... Esse tipo de discussão e choradeira não tem fora daqui. Claro, né? Em países parecidos com o Brasil tem, mas em lugares melhores não... Tentando jogar a culpa no colo do outro. As mulheres culpam os caras culpam as mulheres, sendo que a pobreza é a primeira peça de dominação. Sabe quem que é o culpado de tudo isso? A gente sabe quem é o culpado de tudo isso. Essa pessoa tá na presidência nesse exato momento. A ser derrubada, de ser feito em cadeia. Essa pessoa que destruiu todo o nosso país durante milhares de anos. Só que mesmo apontando... Parece que a pessoa já tá no poder há uns 1500 anos pra tá tão bosta assim. Essa causa, o que a gente pode fazer? Não é como se a pobreza de um país fosse resolvida pela elite de parasitas que lucra com essa pobreza, né? Político nenhum quer ver o povo com dinheiro. Porque isso significa menos dinheiro no bolso dele. Bom, o país pode não ficar rico. Por que será que a gente vive num país de terceiro mundo fudido? Mas você pode se inscrever nesse canal e ativar o sininho. Tem pessoas, uma população miserável. De notificações. Eu quero te convidar para conhecer o Sobrevivência. Então, né? Essa é a resposta que ninguém queria dar. Parado, é sobre Espaço Vivência. É o meu canal de filosofia e saúde mental. É o primeiro mês de canal, então eu adoraria se você pudesse dar uma força e também interagir com os vídeos lá e
Olha, gente, se inscrevam lá no canal Sobrevivência. Assistir um conteúdo mais tranquilo, mais reflexivo e bem mais edificante do que ficar discutindo treta política e alguns outros assuntos que eu abordo nesse canal. Embora eu traga muito assunto relevante também, claro. Seria impossível trazer esse vídeo até você sem a Muito ajuda bom, do pessoal que gostei, paga vou me inscrever meu lá salário. depois. Eu quero agradecer aos apoiadores, ao Bruno Assis, Cadê? ao Eduardo Gonzalez, ao Mr. Adrian, ao Eu vou me inscrever, Ih, já tô inscrito? Ué, como assim, véi? Não, esse aqui é o canal errado. Ô, sobrevivente. Oi, eu sou o Tem que pôr o link certo, mano. Sobreviva ao Brasil. Não entendi, cadê, mano? Enfim, depois eu procuro. Pessoal do YouTube, lembra de curtir e comentar o vídeo, tá? Se inscreve no canal. Vamos lá no canal do Sobreviva ao Brasil também, no Sobrevivente. Enfim, é um canal secundário, ele disse. Enfim. O link tá aqui na descrição, tá? Do vídeo do Sobreviva ao Brasil. E lembrando, se vocês quiserem aprender a editar, façam o curso do Fabuloso. Tá aqui na descrição e no comentário fixado, tá? Com o meu cupom KATE vocês ganham 40% de desconto.